Bom, pessoal, então boa noite aí mais uma vez, né? Vamos dar início aqui à nossa terceira aula do curso, né? E hoje, basicamente, a gente vai falar da lei de Gauss, né? Uma das leis fundamentais aí da eletrostática, tá? A lei de Gauss, ela é uma lei, uma das 4 equações de Maxwell, tá? A gente tá vendo aqui a primeira equação de Maxwell aí, a gente no curso, né? Vamos falar dela hoje, tá? E ela é uma lei que deriva, né, exatamente, né, oriunda lá da lei de Coulomb, tá? Na verdade, a lei de Coulomb que determina a interação eletrostática entre as partículas, tá certo? Ela que leva exatamente a lei de Gauss, são leis equivalentes, poderíamos também dizer assim, né? Bom, vamos pensar aqui rapidinho, né, pra gente, então antes de a gente enunciar aqui a lei de Gauss, vamos pensar aqui simples, né, num exemplo que a gente tem falado algumas vezes, por exemplo, aqui o caso de uma partícula com carga Q, né, positiva, eu ilustrei aqui, né, e a gente tem aqui o campo elétrico descrito, né, produzido por essa carga, né, se a gente for usar a lei de Coulomb, a gente já tem obtido, então, né, que esse campo elétrico produzido por essa carga, né, ele tem uma expressão conhecida, né, é o E, digamos assim, né, é o E igual a Qzinho, tá? Por 4πε0, não é isso? Tá bom? Vou considerar aquela partícula carregada na origem do sistema de coordenadas, tá? E aí tem um R quadrado, né? Que vem exatamente da lei de Coulomb, né? Pela lei de Coulomb a gente tem essa expressãozinha, tá? Então, essa expressãozinha do campo elétrico, né? Produzido pela carga multiforme, tá certo? Bom, dá um destaque aqui para essa expressão, né? A gente tem usado aqui algumas vezes. E a gente deve lembrar o seguinte, né? Tá? Esse campo elétrico, se a carga for positiva, tá certo? Se a carga for positiva, esse campo elétrico está na direção radial divergindo, né? Se a carga for negativa, né, ele vai estar contrário ao vetor radial Rzinho, vetor Rzinho radial, né? Esse vetorzinho aqui, que desaparece nessa direção aqui, né? É o vetor radial em coordenadas esféricas, né? Tá? Bom, então, a gente poderia, de repente, né, envolver essa carga aqui, ó, essa carga Qzinho, por uma superfície, tá? Uma superfície que a gente vai dar o nome, né, de superfície gaussiana, tá? E aí, na figura ao lado, a gente consegue visualizar exatamente o que acontece com o campo elétrico, né, que está na direção radial, quando ele passa por uma superfície S esférica, centrada na carga, né, onde a carga está centrada na origem, não é melhor, né? A carga está centrada melhor, a carga está no centro dessa superfície esférica, então, perdão, né? Então, você tem exatamente uma situação simples, né? Uma situação que envolve uma certa simetria, ok? Essa situação é uma situação de simetria, tá? Mas a gente também poderia pegar uma outra superfície S', tá? E as linhas de força, né, o campo elétrico, né, representado pelas linhas de força, também atravessariam a mesma superfície, né? Melhor, né? A superfície S', mas o que é curioso é que as mesmas linhas de força que passam por S também estão passando por S'. Tranquilo? Né? Então, você tem exatamente as linhas de força passando exatamente tanto por S como S', a mesma quantidade de linhas de força. Tá? Aí, aí vem a ideia de fluxo elétrico. Né? Na verdade, a própria ideia de linhas de fluxo, né, linhas de força, ela vem também lá da hidrodinâmica. Né? Na verdade, foi uma ideia trazida da hidrodinâmica pelo Faraday, né? O Michael Faraday, né, que a gente fala tanto da indução eletromagnética, ele que trouxe essa ideia de linhas de força, né, a partir da hidrodinâmica, onde, na verdade, isso aqui poderia ser pensado numa hidrodinâmica como um solvedouro, né, uma fonte aqui que estivesse, né, escoando um fluido, tá? Você poderia pensar nisso, tá? E, na verdade, esses vetores que eu desenhei de azul aqui, eles poderiam representar o vetor velocidade, né, do fluido escoando, tá? Mas então, aqui a gente aplica a mesma ideia, né, de linhas de força, né, como a gente já está ilustrando, né, exatamente também na eletrostática, tá certo? Mas isso é interessante calcular o que a gente chama de fluxo elétrico, tá? Fluxo elétrico, vou passar aqui embaixo com vocês, né? O fluxo elétrico, ele pode ser ilustrado aqui de uma forma simples, né? Onde você tem uma superfície S, né? Não é uma superfície fechada,
tá? Certo? Você tem aqui um vetor campo elétrico que é tangente às linhas de força, tá lá o vetor campo elétrico tangenciando aqui a linha de força, tá? Isso fica bastante claro aí, né? Certo? O vetor campo elétrico está tangenciando a linha de força. Vou achar aqui um pouquinho. Bom, todo mundo está me enxergando bem aí, pessoal? Tá tudo tranquilo aí? Tá, tranquilo. Show de bola. Então vamos seguindo aqui, né? Então você tem aí, né? O vetor campo elétrico tangenciando aqui a linha de força. Né? Isso aqui são as linhas de força do campo elétrico, né? Tudo bem? E aqui a gente desenha uma superfície S, tá? Essa superfície S, ela é uma superfície aí. Uma superfície que vai ser usada para a gente calcular o fluxo elétrico, tá? Eu vou pegar aqui um elemento de área, chama aqui, né, dA, esse elemento de área aqui, tá certo? Né? Chama aqui dA esse elemento de área, tudo bem? E aí eu vou desenhar também aqui um vetor normal a esse elemento de área, tá? Que é o chamado N chapéu, né? E aí, se esse vetor é unitário, né, um vetor normal unitário, a gente pode escrever o dA, tá? O dA, na verdade, ele é, né? Esse dA é, na verdade, o elemento de área dAzinho, né? Vezes o vetor normal, tá certo? Tá? Então, o que é que a gente define de fluxo? Como é que a gente define o fluxo elétrico? Muito fácil, pessoal. O fluxo elétrico vai ser o seguinte, ó. O fluxo elétrico, φ chama assim, tá? Vai ser integral de superfície, tá? A integral na superfície, né? É uma definição de E escalar dA. Tá bom? Essa é a nossa definição de fluxo elétrico, tá? Ou seja, o fluxo elétrico é muito similar, né, ao fluxo em fluidos. Mas o fluxo em fluidos, ele representava, não é, era dada pelo vetor velocidade integrado, né, fazendo produto escalar com elemento de área, tá certo? Tá? E nesse caso, aquele fluxo, ele media a vazão, não é? Ele quer a vazão. A vazão é a quantidade de líquido, né, de fluido que está escoando, né, por unidade de tempo, tá certo? Então, o que é que esse fluxo elétrico, por sua vez, aqui na eletrostática, ele vai medir? O que é que esse nosso fluxo elétrico aqui na eletrostática vai medir? Bom, esse φ de E, eu vou dizer para vocês aqui, ó, que ele é proporcional ao número de linhas de força, tá certo? Tá? Que atravessam a superfície. Que atravessam, tá? A superfície. Então, essa é a motivação física da gente aí, né? Uma definição física para o fluxo elétrico. Show de bola aí, galera? Certo? Aí a gente poderia voltar lá para o exemplo daquela superfície esférica S, que a gente acabou de ilustrar antes, e tentar calcular aquele fluxo elétrico. Pode ser ou não, que era uma situação simples, né? Essa situação aqui, confere ou não? A gente poderia calcular aqui o fluxo elétrico, né? Na superfície S. Pode ser ou não? Vamos fazer isso, né? Então vamos lá fazer isso aqui, né? Para uma superfície S, vamos anotar aqui, né? Então, vamos lá, né? Para uma superfície esférica, né? Chama assim, né? Uma superfície esférica, passar minha colinha para aqui para o outro lado, que assim fica mais perto de mim. Tá? Então, para uma superfície S, tá? Né? Esférica, né? Chama, né? Uma superfície esférica de raio R, chama assim, né? Superfície esférica de raio R, tá? Tá? E centrada, né? Centrada na carga, tá? Na carga putiforme, né? Na carga pontual. A gente pode calcular o fluxo elétrico, né? Vamos lá fazer esse cálculo aqui, ó. O fluxo elétrico vai ser quem aí? Vai ser integral, né? De E escalar dA. Tá bom? E a gente vai precisar de duas coisas. O campo, que a gente já tem a expressão dele. Qual é a expressão do campo? É aquele 1 sobre 4πε0, né? Vezes quem aí, galera? Q por R quadrado, a direção R chapéu, né? E o elemento de área em coordenadas esféricas. E aí, galera? R quadrado. É. Seno de R θ. quadrado. Seno de θ, né? De De θ. θ
dφ. A gente calculou ele na aula passada, não foi que a gente foi calcular aquele elemento de área de uma superfície esférica, não é isso? A diferença aqui é que eu vou colocar a direção de quem? Do R-chapéu, né? A direção do R-chapéu. É isso aí? Elemento de área em coordenadas esféricas, eu coloquei aqui a direção do R-chapéu. Bom, quando a gente fizer esse produto escalar, vocês vão ver o seguinte, isso aqui é um produto escalar de dois vetores, ó. Aí você vai ter que fazer o produto escalar de quem? Do Rzinho, né? Com esse Rzinho com esse outro Rzinho aqui, ó. E aí, o que é que dá esse produto escalar desses dois Rzinhos? Quando você fizer um pelo outro, R vezes R vai dar o quê? Esses são vetores unitários, né? Isso aqui vai dar o módulo dele, né? O módulo dele é 1. O módulo quadrado dele é 1, na verdade. O módulo quadrado dele que é 1. Resultado. E ainda tem mais, ó. Esse R quadrado aqui simplifica com esse, por enquanto, né? Supondo que aquela superfície tem um raio não nulo. Eu posso simplificar, né? Tá certo? E aí, o que acontece? Essa integral aqui, eu coloquei de forma simples, mas isso aqui é uma integral de superfície. Uma integral de superfície, tá? Vamos lembrar que isso aqui é uma integral de superfície. Então, na verdade, essa integral eu poderia até colocar como integral dupla, ficaria melhor, né? Porque eu vou estar integrando em θ e em φ, não é isso? Né? Seria mais justo. Então, continuando aí, ó, o fluxo elétrico, ele fica o seguinte aí, ó. Fica, então, um Qzinho por 4πε0 cai fora, né? Tá certo? Integral, né? Dupla, não é isso? Uma integral dupla, né? De seno de θ, dθ, é isso que vai ficar ou não? dφ. O φ varia de quanto a quanto? Para pegar uma superfície esférica completa. De 0 a quanto? 2π, é? E o θ, por sua vez, varia de quanto a quanto? De 0 a π. Não é? Para pegar a superfície esférica completa. O ângulo azimutal, que é o φ, varia de 0 a 2π, tá? Para dar uma volta inteira. E o ângulo θ, ele é um ângulo que varia de 0 a π, né? O ângulo polar. Boa aí, pessoal? Quando a gente faz essa continha, a galera que é craque aí em cálculo, vai dar quanto ali? Q por 4πε0, né? A integral em φ, eu posso separar aqui ou não? Vou separar aqui as duas integrais, né? A integral em φ, ela vai dar quanto aí? Dá 2π ou não? 2π. Né? E a integral em θ, quando a galera fizer aqui a conta, você vai encontrar o seguinte, isso aqui vai dar, isso aqui eu posso colocar aqui embaixo, no cantinho, ó. Isso aqui vai dar cosseno de θ, né? Cosseno de θ não, menos cosseno de θ, né? De 0 a π, né? Aí cosseno de π é menos 1, aqui dá 2π, né? O pessoal já me disse 2π. Aqui vai dar cosseno de π é menos 1, que esse mês dá 1. Né? Certo? Vou dar 1. E o teorema do cálculo vai ficar cosseno de 0, mas tem o menos, com menos do teorema do cálculo vai ficar também 1 também. Vai ficar 1 mais 1 dá 2. Então, isso aqui dá 2π. Né? Vou repetir aqui, ó. Essa aqui vai dar 2π, essa integral. E essa outra aqui dá 2. No frigir dos ovos, vocês sabem quanto é que dá isso aqui. Isso aqui, na verdade, é o chamado integral no ângulo sólido, né? Que você varre toda a esfera. Na verdade, isso aqui dá 4π, né? O pessoal chama de 4π esteroradianos, né? É o chamado ângulo sólido. Aí, quando simplifica ali aquele 4π da integral dos ângulos com 4π que aparece da lei de Coulomb, né? Do campo elétrico, o resultado é óbvio. O fluxo elétrico vai ser igual a quem? Ao Q, que é a carga interna da superfície, né? Por quem? Por ε0. Tá? Curiosamente, a gente tem aí a expressão do fluxo elétrico, né? O fluxo elétrico, diferente lá em fluidos, né? Não tem nada a ver com a vazão, pelo contrário, né? Aqui ele está associado o que, esse fluxo elétrico? A carga envolvida pela superfície, que a gente está chamando de quê? De superfície gaussiana. Não é? Beleza aí, galera? Veja, e olha só, então o fluxo elétrico ele não depende especificamente da forma, né? Parece que ele não depende da forma da superfície, ele depende de quem? Da carga interna, né? Da carga dentro da superfície. Se a gente botar para aquelas figuras ali, algumas casas, a gente vai poder enxergar isso, né? Que exatamente essas superfícies S e S', eles têm, se a gente fosse pegar aqui o fluxo elétrico nas duas, né? O fluxo elétrico em S e o fluxo elétrico em S', a gente veria que o fluxo daria o mesmo, que seria exatamente o Q, que é a mesma carga que elas envolvem, né? Sobre quem? Sobre ε0, né? Então, por isso, na verdade, já que o fluxo ele mede a quantidade de linhas de força que atravessam a superfície, né? Fica óbvio, então, pensar e entender agora isso, porque, na verdade, tanto S como S',
eles envolvem aí o quê? Envolvem a mesma carga Q, né? Tá certo? Envolve a mesma carga Q. Tranquilidade aí, pessoal? Né? Show. Show de bola? Bom, aí a gente pode também fazer o seguinte, veja que a gente pegou uma situação muito simples para calcular o fluxo elétrico. A gente calculou o fluxo elétrico numa superfície gaussiana. E observando a questão do próprio conceito de fluxo, a gente viu que os fluxos em S e S' são iguais. Nota que a gente não foi, em nenhum momento, tão valente para querer calcular o fluxo elétrico na superfície S'. Por que isso? Porque no caso que a gente fez aqui, o vetor campo elétrico, que a gente escolheu que é essa superfície, a superfície gaussiana, que a gente escolheu foi a esfera, né? Tá? O vetor campo elétrico ele era paralelo ao vetor normal à superfície. Né? O campo elétrico era paralelo ao normal. Se a gente pegasse outra superfície aqui, rapaz, daria muito problema. Por quê? Porque, de repente, aqui o campo elétrico e o vetor normal à superfície, N, eles formariam um ângulo entre eles. E seria muito complicado calcular isso aqui, porque essa superfície teria aquele ângulo variando bastante, aquele ângulo chamado de alfa, ou φ, sei lá, chama aqui de alfa, né? Esse ângulo alfa iria variar muito, né? Então não seria interessante para a gente calcular o fluxo numa superfície complicada, tá? Então a gente teria que seguir, a gente está meio que já assumindo, né, que o fluxo elétrico, não assumindo, mas a gente tentou aqui argumentar que os fluxos são iguais, né? E depende apenas da carga envolvida, porque na verdade esse fluxo está medindo as linhas de força que atravessam a superfície gaussiana, tá? Mas a gente poderia estender esse resultado de uma carga pontiforme para um conjunto de cargas. Por que não, né? A gente poderia pensar aqui, ó, né, num conjunto de N cargas, né? Então, tentar encontrar aqui, ó, a lei de Gauss, tá certo? Fazer aqui a lei de Gauss, uma situação mais complexa, né? Digamos assim, né? Um ponto, por exemplo, a gente tem aqui um conjunto de cargas pontiformes, né? E, de repente, a gente tem aqui uma superfície também gaussiana. Tá? Tentar aqui desenhar aqui uma superfície gaussiana aqui. Bem, ela não tem nenhuma simetria, né? Aparentemente aí, né? A gente não teve sorte nenhuma com a simetria dela, né? Mas a gente, de repente, pode usar aqui o princípio da superposição, ó. O que a gente aprendeu com o princípio da superposição? Que o campo elétrico no ponto P é exatamente a soma, né, do vetor campo elétrico, não é isso? Que cada carga pontiforme daquela vai produzir. Confere ou não? Exato. Né? Temos isso aí, né? Temos que o campo elétrico resultante é a soma desses campos. Tá? E a gente, de repente, sabe que, usando aqui a definição de fluxo elétrico, esse fluxo elétrico é integral de E, escalar dA, né? Nessa superfície. Aqui eu vou colocar um símbolozinho, eu não sei se usei antes, colocar uma bola, que é para dizer que eu estou calculando o fluxo na superfície fechada, tá certo? Né? Essa superfície aqui, ó, ela é fechada e envolve aí todas as cargas. Show de bola? Aí, veja, se a gente continuar aqui e substituir a relação de cima, vai ficar então uma integral do somatório, né, de 1 até n, né, desses campos elétricos. Tá? Produto escalar com dA. Mas note que eu também posso fazer o seguinte, a gente pode aqui ter uma integral de uma soma, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer simplesmente o quê? A soma das integrais, né? Ficaria legal, não é isso, né? É uma integral da soma, a gente poder trocar pela soma das integrais. Soma das integrais de superfície aqui, ó, né? Vou melhorar aqui minha letra. De 1 até n, né? Integral da soma. Ou melhor, soma das integrais, né? Soma das integrais. Beleza? De cada campo elétrico produzido por cada carguinha. Galera, agora veja só. O que acontece aqui com essa integral? O que é que ela dá? Independente da forma. Né? Seria muito complicado de calcular, né? Mas isso aqui é exatamente o fluxo individual de cada carguinha. Confere ou não? É o fluxo produzido por cada carga, né? Ou seja, pela lei de Gauss, isso aqui seria quem? A carga envolvida na superfície gaussiana, a carga envolvida pela superfície gaussiana sobre quem? Sobre o epsilon zero. Show de bola ou não? Então, no frigir dos ovos, isso aqui é o QI, que é a iésima carga, né? Por epsilon zero, né? São N cargas aí, né? A gente tem usado essa notaçãozinha, né? São N cargas, né? E aí, você tem aqui N cargas pontiformes, né? Tá? N cargas pontuais.
Beleza? E aqui seria a QI, né? A iésima carga. Tudo bem? Beleza. Show de bola aí. O que, é que vai acontecer? Isso aqui vai ficar um somatório dos QINTs, das cargas internas, né? Dos QIs por ε0, né? De 1 até N. Bom, aqui seria exatamente o fluxo elétrico. Vou escrever aqui do lado. Vai ficar um pouquinho mais tranquilo, né? Então, fica que o fluxo elétrico vai ser isso aqui, né? Frigir dos ovos. O que é que acontece, então, aí, no frigir dos ovos? Esse fluxo elétrico, ele vai ser, então, quem, ó? Eu vou botar até a definição aqui do fluxo elétrico, ó. Vai ser igual aqui a integral, numa superfície fechada, né? De A escalar dA, né? Certo? Vai ser igual a exatamente quem? A carga envolvida, chamar isso dessa forma, né? A carga envolvida, chama assim, né? Carga envolvida pela superfície gaussiana, ou seja, toda a carga ali dentro sobre o ε0, tá? Então, essa aqui, galera, é simplesmente aí, ó, pessoal, a lei de Gauss na forma integral, tá? Completa, né? Tá completinha porque a gente tá fazendo não para uma carga putiforme, mas é o que a gente fez. A gente entendeu para quê? Para um conjunto de cargas. Então, se você quer calcular o fluxo elétrico numa superfície, né, uma superfície gaussiana, né? Se você quer calcular o fluxo elétrico numa superfície gaussiana, né? O que você precisa fazer, ou você pode integrar o campo elétrico diretamente na área, né? Isso seria muito complicado fazer muitas vezes, mas então, ou então você pode pegar simplesmente a carga total envolvida pelaquela superfície e dividir pelo ε0. Show de bola? Então, temos aí a lei de Gauss já, né? Na forma integral, né? A gente vai fazer aqui algumas aulas sobre lei de Gauss essa semana. A primeira delas hoje é basicamente para a gente estabelecer aqui, entender bem a lei de Gauss, tá? Hoje vai ser basicamente isso, mas aí nas próximas aulas a gente vai usar a lei de Gauss para resolver problemas cuja finalidade é encontrar o campo elétrico, né, em distribuições de carga que tem uma certa simetria, né? Uma simetria esférica, cilíndrica, tá? Então essa é a nossa lei de Gauss na forma integral, tá? Tem também como obter a lei de Gauss numa outra forma, que é a chamada forma diferencial, tá? Também tem como fazer isso. Aí, para isso, a gente vai lembrar aqui do teorema da divergência. A galera lembra aí ou não? Teorema da divergência. O que é que diz o teorema da divergência? O teorema da divergência é o seguinte: você pega um campo vetorial, tipo o campo elétrico, né? E você integra esse campo vetorial numa superfície. Bom, a integral de superfície desse campo vetorial, ela é igual à integral de volume do divergente desse campo elétrico. Desse vetor, né? No caso aqui, o campo elétrico, tá? Uma integral de volume. Aí, no caso, volume, eu vou usar a letra d tal, tá? Tal vai representar o volume, tá? Isso aqui, na verdade, é um teorema da matemática, né? A gente aprendeu ele bem lá nos cursos de cálculo diferencial integral, né? Geralmente acho que é o quê? Cálculo 12 ou cálculo 3, né? Tá certo? Acho que é cálculo 3. Cálculo 3. Cálculo 3. Perfeito, cálculo 3. Né? Então a gente usa aqui o teorema da divergência, tá? Bem, certo? Então é bem simples esse teorema da divergência. O divergente do campo, de um campo vetorial, né? Vamos lembrar? Vamos pegar o divergente. O que é o divergente? O divergente em coordenadas de um campo vetorial em coordenadas retangulares. Tá? Vamos lembrar aqui, né? O divergente é o seguinte, né? Você usa aqui o operador nabla, né? No caso, a gente está usando o operador diferencial nabla, né? Tá? Isso aqui vai ser, na verdade, o del é x, né? É um produto escalar, para falar a verdade. O primeiro termo que eu vou colocar aqui, me permitam, né? É um del x e chapéu, mais del y. A gente está usando a notação I ou J? IJK ou XYZ? Acho que é XYZ, né? Vou colocar X chapéu, Y chapéu, né? Mais del Z. Z chapéu, né? A gente vai colocar K ali. Tá. Então, Z chapéu. A gente está usando essa notaçãozinha, né? Que acho que é a notação do livro do Griffiths, tá? E aí, o produto escalar com o campo vetorial. É X chapéu, né? Mais é Y chapéu, né? Mais é Z chapéu,
Tá? Então, quando a gente fizer esse produto escalar, o que a gente vai encontrar aqui? Ó? A gente vai encontrar, faça aqui, ó. Vamos encontrar, ó. Isso aqui vai ficar um del. Faz coordenado para coordenado. Del é x. Del x. Né, mais. Del é y. Del y. Mais. Del é z. Del z. Tá? Isso aqui é o divergente em coordenadas retangulares, tá? A gente vai usar outros sistemas de coordenadas e no decorrer do curso aqui, a gente fala desses outros sistemas de coordenadas. Então, só ajeitado aqui para vocês, deixar um pouco mais visível, né? Melhor aqui a expressão, né? Bom, tá aí, né? Deixar aqui guardadinho para vocês, né? O divergente em coordenadas retangulares. Boa? Beleza, né? Mas aí eu quero pegar o teorema da divergência. Por quê? Porque eu estou preocupado com o seguinte, olha só. A lei de Gauss tem essa integral de superfície, né? A lei de Gauss está aqui, ó, tem uma integral de superfície. Então, eu poder trocar o lado esquerdo do teorema da lei de Gauss, usando o teorema da divergência, por uma integral de volume, não é? Mas a carga envolvida também pode ser dada por uma integral de volume, não é? A carga envolvida também pode ser dada por uma integral de volume. Então, eu vou pegar aqui a lei de Gauss, né? E eu vou fazer umas substituições, não é uma brincadeira aqui com a lei de Gauss, tá? Então, a lei de Gauss aqui, integral de superfície do campo elétrico, né? É igual a carga envolvida, né? Sobre ε0, tá? Então, vamos fazer duas trocas. A primeira é usando aqui, do lado esquerdo, usando exatamente o teorema da divergência. Então, isso aqui fica o quê? Uma integral de volume, tá? Aquela integral de superfície vira integral de volume, do divergente do campo elétrico. Tá? E, por outro lado, esse 1ε0 eu vou fatorar, mas a carga envolvida, lembra que a gente tem feito isso algumas vezes? Ela pode ser dada pela densidade volumétrica de carga, né? A carga vai ser, então, ó, a densidade volumétrica de carga, né? Certo? Integrada no espaço, né? No volume, né? De tal. Beleza? Bom, e aí, quando a gente olha essa expressão aqui, fica curioso o seguinte, ó, isso aqui só vai ser igual se, na verdade, os integrandos forem iguais. Ou seja, qual é a vantagem de eu ter essa expressão? É que eu posso escrever aqui o divergente do campo elétrico, tá? É igual a densidade volumétrica de carga sobre ε0, tá? Eu vou colocar como aquela derivada é local, vou colocar uma densidade de carga que, de repente, ela possa depender da posição. Não necessariamente seja uma densidade de carga constante, tá? Então, essa aqui fica a nossa expressãozinha, que é equivalente à lei de Gauss, não tem problema nenhum, é exatamente a lei de Gauss, mas a lei de Gauss na forma o quê? Na forma chamada forma diferencial. Certo? Então, a gente tem aqui a lei de Gauss agora na forma diferencial. Show de bola aí, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Beleza, né?